avançando a cada dia. Eu tenho uma palavra, essa palavra que eu vou ministrar hoje, na realidade, eu ia ministrar ela domingo passado, não sei se vocês lembram, que domingo passado eu estava meio assim para ministrar a finalização da última palavra, né, que nós estávamos falando sobre adoração. E aí eu falei, não, será que eu ministro? Será que eu ministro? Então, eu deixei essa palavra para ministrar nesse domingo. Para não dizer que eu não mudei dela, eu acrescentei um versículo nela. Aleluia! Então é a mesma palavra que eu ia ministrar no domingo passado, é a mesma palavra que eu vou ministrar hoje para você, que eu creio que Deus vai falar com você. Amém? Você crê que Deus fala? Você quer que Deus vai falar com você nessa manhã? Você precisa abrir o seu coração, você precisa estar entendendo que existe uma mesa exposta. Você sabe que esses dias todos aqui houve um jantar, né? Você sabe que Jesus convida para a festa, né? A passagem que Jesus convida para a festa, venha para a boda se celebrar. E esses dias que tivemos aqui, desde quinta-feira, houve uma mesa exposta aqui, houve uma oportunidade de quem quisesse vir comer, poderia comer. E nós comemos do maná, né? E nós comemos de Cristo, e hoje nós vamos comer de Cristo também. Então eu quero dizer para você que hoje também tem uma mesa espiritual. Você não entende? Esses dias o meu filho, né, estava falando comigo, Daddy, por que tem que ir para a igreja, o menor, todos os dias? Aí eu falei para ele assim, filho, é que nós estávamos vindo agora todos, né, os dias, né? E aí ele, a cabecinha dele, por que tem que ir todo dia? Eu falei, filho, quantas vezes você come por dia? Aí ele parou, porque ele quer saber o porquê. Aí eu falei, eu como todo dia. Eu falei, e o que acontece se você comer somente no domingo? Você vai ficar o quê? Ele pensou, né? Aí eu falei, você vai ficar fraquinho. Eu falei, é que você não percebe que o seu espírito também se alimenta. É que é muito mais fácil você perceber que o seu corpo físico necessita, mas muitas das vezes o seu espírito também está raquítico, porque você não tem se alimentado diariamente. Amém? Então o convite de hoje, a mesa está exposta. Venha saciar, venha comer, venha se alimentar espiritualmente. E isso vai te dar força para você, amém? Isso vai te dar graça para você, isso vai te gerar fé para você vencer os desafios aí fora, amém? Gênesis capítulo de número 28, versículo 10 a versículo de número 20. Vou falar de portas, né? Existe uma porta também que ela está na casa de Deus. Diz, existe uma porta que ela está na casa de Deus. Nós estamos falando sobre porta porque nós estamos no ano das portas abertas. Então nós vamos esgotar esse assunto de porta. Onde tiver uma porta na Bíblia, nós vamos ministrar. Aleluia! E você vai entender que toda porta que aparece, ela tem um significado. E hoje nós vamos falar do significado da porta que está na casa de Deus. E essa foi a primeira menção na palavra de Deus. Você sabe da primeira menção? A primeira menção onde diz porta aberta. Amém? Vamos lá para Gênesis capítulo 28, versículo 10. Vai falar da história de Jacó. E diz assim, tendo chegado a certo lugar, é o 10? O 11. Pode ser o 10. Partiu Jacó de Betseba e seguiu para Harã. Próximo versículo 11. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite toda. Já posto era o sol, tomou uma das pedras, diga pedras. Aqui vai ser um significado da nossa mensagem. Tomou uma das pedras do lugar e fez lá o seu travesseiro. E se deitou ali para descansar, para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma o quê? Escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus faziam o quê? Subiam e desciam por essa porta, por essa escada, e a porta que estava aberta. O próximo versículo, perto dele estava, olha só, perto de Jacó estava, e o que aconteceu? Eu sou o que? Ele começou a falar, eu sou Deus, teu pai. Eu quero me revelar a você também. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Você sabe que você precisa ter uma experiência de Abraão? Você precisa ter uma experiência de de Abraão, Isaac e Jacó. São 3 experiências que todo crente precisa ter. Talvez você esteja num nível de experiência, mas aqui ele está falando, eu quero me apresentar como Deus de Abraão, porque eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de...
Mas eu também sou o Deus de Jacó. Você vai entender o significado de cada um aqui. E ele diz, e a terra em que agora está deitada, eu te darei a ti e a tua descendência. Deus está fazendo uma promessa para ele: eu vou te dar essa terra. Ele diz assim: a tua descendência será como o pó da terra. A mesma promessa continua na vida de Jacó, que teve sobre a vida de Abraão. E ele está dizendo assim: a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-á para o oriente e para o ocidente, para o norte e para frente e para trás, por todo lado. Aleluia. E em ti e na tua serão o quê? Abençoados o quê? Todas as famílias da terra. O próximo versículo diz assim: eis que eu estou... Irmãos, Deus está dizendo assim, ó, eu estou contigo. Agora Jacó ia passar por muitos momentos, irmão. Quando ele ouve assim, eu estou contigo, é porque a batalha estava travada, amém? Mas Deus é contigo. Ele está dizendo, eu sou contigo, por onde queres que fores, e te farei o quê? Deus está falando bem assim, eu vou fazer você voltar. E ele diz assim, voltar a essa terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que hei. Deus é fiel para cumprir. Aleluia. O próximo versículo diz assim: despertando Jacó do sono, disse... O que Jacó disse? Tem gente que não percebe que Deus está nesse lugar. Tem gente que não percebe que Deus está no meio do seu povo. Jacó está tendo uma experiência, ele está dizendo assim, eu não sabia que o Senhor estava aqui. E ele diz assim, na verdade eu não sabia que o Senhor estava aqui, neste lugar. E eu não sabia. Próximo versículo. E temendo disse, quão terrível. Com o quê? Sabe por que temível? Porque nesse lugar tem curas, tem milagres, tem salvação, tem restauração, tem portas abertas, tem tudo que você precisa nesse lugar. Porque esse lugar ele vai dizer, eu não sabia, e é casa de Deus. Vamos lá? Quão temível é este lugar? E é o quê? É o quê? Primeira menção de casa de Deus, primeira menção de portas que estava aberta. Próximo versículo. Tendo se levantado o quê? Cedo de madrugada, tomou o quê? De novo pedra, que havia posto por travesseiro, e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou o quê? Diga, uma pedra cheia de azeite. Isso tem um significado também. Porque o nome de Pedro foi mudado, o nome de Jacó foi mudado. Aleluia. Aleluia, vamos lá. E ao lugar, cidade, que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Próximo versículo diz: fez também Jacó um voto, dizendo, se o Senhor for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que eu vista. Próximo versículo. De maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o quê? O próximo versículo diz assim: e a pedra que erigi por coluna será o quê? A pedra que eu erigi por coluna será o quê? Casa de Deus. E tudo quanto me certamente te darei o dízimo. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Pai, por essa manhã, esse dia, que a tua palavra venha fluir, Pai. Pai querido, que o espírito da profecia, que o espírito da palavra de Deus venha, Senhor, ecoar, Senhor. Pai querido, a tua palavra é poderosa para transformar, Pai querido, a nossa alma. A tua palavra é poderosa, Senhor, Deus de poder, para trazer luz, para trazer revelação. Eu declaro um ambiente agora gerado em fome, fome pela palavra, que nós vamos, Pai, se alimentar do Senhor. Nós vamos receber aquilo que o Senhor tem para esse dia, para nós que estamos aqui, Pai querido. Obrigado, porque nós estamos, Pai querido, numa obra de edificação, e essa edificação é casa de Deus, Pai querido, e nós declaramos, ó Pai querido, que a tua vontade vai, Pai querido, ser expressa nessa casa, que é a casa de Deus. Te damos honra e glória em nome de Jesus, amém.
Interessante que a palavra de Deus está dizendo que... E Deus fala a Moisés: eu vou ser conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aqui nós estamos vendo os 3 tipos de experiência. Nós estamos vendo um tipo de crescimento. Quando você olha para Abraão ele fala daquele que aprende a depender de Deus pela fé. Você vai ver que Abraão hoje, em qualquer lugar, ele é o pai, o quê? É aqueles que vivem pela fé, é aqueles que têm um ponto de confiar em Deus, de confiar a entregar tudo, até mesmo o seu próprio e único filho. Então Abraão, quando eu falo de Abraão, eu falo que um crente que tem a experiência de Abraão, ele está somente com a experiência de Abraão. Mas não existe só a experiência de Abraão, porque Deus está dizendo: eu quero me revelar como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então você precisa entender quem é o Deus de Abraão, quem é o Deus de Isaac e quem é o Deus de Jacó. São 3 homens, 3 personalidades, 3 tipos. Abraão não teve a mesma experiência que Jacó teve, e Isaac não teve a mesma experiência que eles tiveram também. Por isso que Deus está falando: eu quero ser conhecido como esses 3 homens. Então diga assim: Abraão é o homem que aprendeu a depender de Deus, a ter fé em Deus. A mesmo que Deus peça aquilo que não parece racional, aquilo que é uma loucura, Deus está dizendo que Abraão é o homem, é o pai da fé. E nós temos que aprender a ser como Abraão, porque ele é o pai da fé. Aleluia! E tem a experiência de Isaac. A experiência de Isaac, eu não vou me deter muito na experiência de Abraão e nem de Isaac, mas eu quero entrar na experiência de Jacó, que fala muito conosco. Amém? Glória a Deus. A experiência, na realidade, de Isaac é aquele que recebe. Diga: recebe. Você sabe que Isaac não escolheu nem a esposa dele. Você sabe que Abraão foi que escolheu a esposa. Na realidade foi Deus, né? Foi Deus ou não foi? Quem escolheu a minha esposa, irmão, não foi Deus. Eu que não sabia. É bom que Deus escolha. Fala assim: mas Deus vai escolher, Ele vai te dar sabedoria para você escolher. É claro que você vai ter que decidir, mas é Deus é Deus. Então você tem que ter essa experiência. Então Isaac está falando aqui, aquele que recebeu de Deus, aquele que recebeu graça, aquele que recebeu justificação, aquele que recebeu perdão, aquele que recebeu tudo de Deus, aquele que recebeu a bênção de Deus. Você vê Isaac é aquele filho que recebe tudo. Amém? Você não pode só ser aquele crente que só quer. É uma fase, irmão. É uma questão de um momento da sua vida. Porque você vai entender que a vida existe processo. Você vai entender que Isaac, ele recebe de Deus. E tudo que nós recebemos é pura graça e favor de Deus. Amém? Você já recebeu o amor de Deus? Você recebeu a graça de Deus? Você recebeu a salvação de Deus? Então tudo você já recebeu. E você já foi enriquecido com todas as bênçãos. Você já tem a experiência de Isaac. Mas existe a experiência de Jacó. E você vai entender que a história de Jacó é muito mais longa do que a história de Abraão e do que a história de Isaac. Porque Jacó fala de um homem sendo transformado. Jacó vai dizer de um homem sendo transformado, porque até mesmo o seu nascimento, não sei se você conhece a história, né, de Jacó, porque Jacó, quando vai nascer, a Bíblia diz que no ventre havia uma guerra dentro do ventre, os meninos brigavam dentro do ventre, e Deus fala claramente à sua mãe que dentro dele haveria 2 nações, haveria 2 povos, e que o menor, né, seria o que ia governar sobre o maior. E não sei se você sabe, mas em Israel ou na cultura, né, existe a menção do primogênito. Diga primogênito. Todo primogênito é aquele que recebe a porção, a herança dobrada, é aquele que recebe a bênção. Irmãos, e um homem que queria a bênção de Deus e não abriu a mão de Deus se chama Jacó. Você vê esse homem brigando com o anjo, porque você não vai sair daqui se não me abençoares. Mas Deus já tinha dito: dentro do teu ventre tem 2 povos, tem 2 nações, e o menor, ele vai ser senhor sobre o maior. Então, quando ela está para dar a luz, né? Ela está para dar a luz, o que acontece? Vem 2 meninos, mas interessante que eles estão em guerra. Quem vai nascer primeiro? Porque aqui é algo espiritual também, você tem que entender. E de repente vem Esaú, diga Esaú, cabeludão. A Bíblia fala que ele era peludo. E de repente, para surpresa de todo mundo, vem o segundo,
agarrado no calcanhar e dizia: eu queria ser primeiro, mas eu não consegui. E ele sai agarrado no calcanhar do irmão, e aí dá um nome para ele: você vai se chamar suplantador. O que é isso? Aquele que quer a bênção dos outros. Você vai se chamar Jacó. Aleluia. Aleluia. Você vai se chamar Jacó. O que é Jacó? É aquele que se apodera do que é dos outros. Jacó precisa ser transformado. E hoje eu vim falar aqui para você que nós precisamos ter a experiência de Jacó. Aleluia. Vamos para quê? Vamos para a revelação agora. Quando você ler a história, você vê a vida de Jacó. E a vida de Jacó, irmãos, é uma vida bem conturbada. Porque a vida de Jacó, ele já nasce agarrado no calcanhar. Ele já quer nascer primeiro, ele já quer a bênção de Deus. E aí você vai ler a história, você vê que ao momento que já Isaac está velho, Isaac já está nos dias para abençoar, né, o filho primogênito, o filho que nasceu primeiro, para liberar a bênção de porção dobrada. E nós vemos ali que Jacó, ele entra nessa cena enganando Esaú, né? Nós vemos sua mãe também fazendo parte disso, mas Deus havia falado para sua mãe que na realidade o menor seria senhor do maior, que o maior serviria o menor. A mãe dele já havia entendido, amém? Aleluia. Raquel já havia entendido. Mas interessante que quando nós vamos ler a Bíblia, né, e nesse momento nós vemos que Isaac chama a Esaú e fala: meu filho, vai para o campo, prepara lá as suas armas de guerra, porque ele era caçador, ele era homem de campo, ele era peludo, seu pai amava, a Bíblia diz que o seu pai amava Esaú, mas a Bíblia diz que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Presta atenção comigo, Jacó era amado por sua mãe. Ele era um homem pacato, digo um homem pacato. Um homem que ficava dentro de casa, um homem que não gostava muito de aventura. Tem gente que é assim, irmão, não tem problema. Ele ficava dentro de casa, ele ajudava a sua mãe. Agora o outro filho não. Esaú era aquele que ia para a guerra. Esaú era aquele que estava na caça. Esaú é aquele... E o pai dele diz: vai preparar para mim, vai lá caçar e prepara para mim uma comida saborosa, porque eu já estou partindo, eu tenho que liberar a bênção sobre a sua vida. Sua mãe, quando ouve, ela chama agora Jacó, e ela diz a Jacó: está na hora do seu pai abençoar o seu irmão. Vai no campo, vai ali e pega algo que eu quero preparar para o seu pai. Antes disso, um ponto aqui, nós vemos que certa vez o seu irmão estava voltando da caça, e ele estava muito faminto. Esaú, o que acontece com Esaú? Ele sente o cheiro, o quê? Lentilha, diga lentilha. Esses dias eu pedi para a irmã fazer uma lentilha. Falei: irmã, faz uma lentilha, vamos comer uma lentilha. Irmãos, quando ela é bem temperadinha, até como a lentilha, ela é boa, sabe? Eu não sei se você come lentilha, mas a lentilha, quando ela é bem temperadinha, coloquei ela com feijão, assim, em cima do feijão, e depois deu um cheirinho. E eu fico pensando agora, né, Esaú voltando, né, morrendo de fome, com aquela fome toda, e ele chega e ele sente aquele cheiro daquela lentilha. Eu penso que não era só uma lentilha, devia ter uma carne junto, né? Alguma coisa bem saborosa. E ele ali, naquele momento de muita fome, ele fala: me dá um pouco. Ih, Jacózão, hein? Me dá um pouco desse alimento, me dá um pouco dessa lentilha. E Jacó falou: só se você me vender, se você negociar comigo e me der o direito de ser abençoado. Olha só, o direito de primogenitura. Se você fizer isso, eu te dou. E eles entraram num acordo, não foi? Sim ou não? Foi um acordo, não foi? Ele foi um acordo, e ele vendeu o direito, porque ele desprezou. Tem muita gente que não sabe o quanto que já é abençoado e despreza as bênçãos de Deus. Isso é um ponto, não é minha pregação, não é o alvo da minha pregação hoje. Mas interessante que depois que acontece isso, ele vende. Mas também agora essa história continua, quando eu estou falando que o seu pai envia ele ao campo, Esaú, e fala: eu vou te abençoar, meu filho, eu preciso liberar a bênção, eu já vou partir. E Jacó agora vem com um prato de... Acho que a lentilha deve ser de uma sopa saborosa.
E ele se veste todo, a sua mãe fala assim, mas... E aquela conversa vem, a mãe dele começa a conversar com ele. Meu filho, vai lá e leva o seu pai, mas o meu pai vai entender que não sou eu, porque o meu irmão é diferente de mim, meu irmão é cabeludo, eu sou assim. E quando o meu pai descobrir, olha só, quando o meu pai descobrir que não é ele vai me amaldiçoar. Ele fala assim, não, essa maldição caia sobre mim. Sua mãe falou, eu assumo a responsabilidade, vai. Ele veste a roupa do irmão, ele se parece com o irmão, ele chega aquela comida, e o seu pai pergunta e fala assim, quem és, meus filhos? Ele fala, Esaú, teu filho. Mas a voz é de Jacó. Como fosse tão rápido e conseguisse essa casa, o teu Deus preparou para mim e me deu essa casa. Chega para perto, meu filho. Deixa eu te dar uma cheiradinha. Foi isso que ele falou. Quando ele cheirou a roupa, porque ele estava com a roupa e colocou um pelinho assim de um animal nele. Deixa eu dar uma cheiradinha. Ele cheirou. Isaac falou, sinto o cheiro do campo. Uau, que abençoado por Deus. A qual é o alimento dele. E naquele momento Deus abençoou. E naquele momento Jacó, Isaac, ele come aquela comida. E ele abençoa Jacó. Só que de repente chega o seu irmão, Esaú. E quando Esaú chega e disse, meu pai, está aqui, meu pai. Ele fala assim, ué, o que está acontecendo aqui? Na hora ele percebeu, me enganaram. Diga Jacó, suplantador. Aquele que quer a bênção do irmão. Aquele que quer o direito de primogenitura do irmão. E o que acontece? A história é uma só. Sua mãe tem que tirar ele de casa porque o seu irmão Esaú está furioso. E está dizendo, meu pai já está quase falecendo. Está poucos dias para meu pai falecer. Assim que o meu pai falecer, sabe o que vai acontecer? Vai haver morte nessa casa. Eu vou acabar com Jacó. E sua mãe escuta e diz, meu filho, é tempo de você sair. Vai para a casa de Labão, diga Labão. Só que Labão, irmão, é um Jacó piorado. Labão, oh meu Deus, oh tio Labão. Tio Labão é um tio bom para processar você. Quando ele sai da casa dele, ele está a caminho. E quando ele está a caminho, o que é a história? A história começa agora. Porque ele está a caminho agora. E nesse momento que ele está a caminho, ele saiu com um cajado na mão, com uma malinha nas costas. E ele está indo para casa agora corrido. Porque o seu irmão está furioso. Porque ele enganou o irmão, ele roubou a bênção do irmão. E ele está doido da vida. Ele está saindo agora. E ele está indo agora para casa do seu tio Labão. Ele está obedecendo a sua mãe. Você pode perceber em tudo, ele está obedecendo a mãe dele. A mãe dele deu a direção, ele foi. E quando ele está indo para a casa de Labão, a Bíblia diz que estava à noite, e ele agora estava cansado, e ele pega uma pedra, faz de travesseiro e dorme. Diga, dorme. E agora Jacó começa a ter uma experiência, diga uma experiência. Diga uma experiência. Com Deus. E aqui nós vamos começar a palavra agora, essa foi só a introdução. Temos aqui portas abertas. Quando o texto diz, e essa porta aberta é a casa de Deus. Então vamos aqui. Primeira coisa, temos a menção aqui de casa de Deus. Nessa visão que nós lemos, Jacó, ele se encontra agora em um lugar. Interessante que nesse lugar, a experiência dele, primeiro, ele vê que é a casa de Deus, diga casa de Deus. Porque ele vai falar, isso aqui é a casa de Deus, eu não sabia, isso é a casa de Deus. Isso é a casa de Deus. E na casa de Deus, diga, na casa de Deus, diga, tem céus abertos. Diga, na casa de Deus, tem uma escada que ela sai do topo da terra e ela vai até diga, na casa de Deus, Deus fala. Na casa de Deus tem anjos que sobem e descem por essa escada. Na casa de Deus tem acesso a uma porta, diga uma porta. Na casa de Deus coisas grandes acontecem. Amém? Quando nós lemos a Bíblia em João capítulo 1 e versículo 50, nós vamos ver a mesma menção aqui. E aqui é Jesus. E a palavra diz assim, ao que Jesus lhe respondeu. Porque te vi debaixo o quê? Da figueira, crês? E aqui ele está falando a Natanael. Pois coisas o quê? Diga coisas maiores. Diga, na casa de Deus
você vai contemplar coisas maiores. Eu vou repetir para vocês. Diga, na casa de Deus, você vai contemplar coisas maiores. Na casa de Deus você vai revelação. Na casa de Deus você vai ver uma escada. Essa escada fala de níveis, degraus, porque você vai ter que chegar, você vai ter que subir. Eu vou entrar em níveis e degraus que você vai subindo na casa de Deus, porque Deus quer mudar a vida de Jacó. Deus quer tirar agora o nome de Jacó, que é um enganador, aquele que só quer a bênção de Deus, aquele que só quer aproveitar, e ele quer mudar agora a história. E é um processo na vida agora de Jacó, o processo que Deus está preparando ele para se tornar Israel, para se tornar aquele que luta com Deus. Ele é príncipe que luta com Deus, amém? E prevalece. Mas nós vemos aqui, a Bíblia está dizendo em João 1,50, coisas maiores que estas verá. E Jesus está dizendo aqui, acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o quê? Que vereis o quê? Não está aqui o versículo? João? O céu o quê? O que Jacó viu? Jesus está falando aqui, e vereis os céus abertos e o que mais? É a mesma, é praticamente a mesma coisa que ele está falando, você vai ver coisas maiores. O que essas coisas maiores? Diga, é a casa de Deus. Você vai ver a porta aberta, anjos subindo e descendo, e você vai ver quem? Diga, você vai ver o Filho do Homem. Diga, você precisa ver o Filho do Homem. Diga, você precisa conhecer o Filho do Homem. E eu quero dizer que o Filho do Homem é Jesus. E o que Jesus está fazendo nesses últimos dias não é nada mais e nada menos que edificando a casa de Deus. Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. E eu quero dizer que a igreja é a casa de Deus. E se você quiser se envolver naquilo que Deus está construindo, só uma coisa Deus está construindo: a casa dele. A edificação. Nós tivemos esses dias todos aqui falando sobre o que? O ministério profético, falando sobre o espírito, né, da profecia. E um dos espíritos da profecia, para você profetizar, a primeira base, você tem que entender que a profecia é para o quê? Edificar. Porque nós estamos em uma obra de edificação. Mas o primeiro que Deus quer trabalhar é na sua vida. Porque para edificar a casa de Deus não pode ser qualquer um. Nossa, eu acordei hoje de manhã com aquela palavra. Você vai entender se você participou. Mineral e vegetal. Porque Jacó não está pronto ainda. Jacó não está pronto. Jacó vai ter que passar por um processo aqui agora. Nós vemos Jacó agora entrando, indo para a casa do seu tio. E é interessante, quando ele entra na casa do seu tio, você vai ver toda a história de Jacó. Sabe por quê? Porque essa história que você vai ver ele sendo enganado. Ele chegando na casa do tio dele, ele trabalha 7 anos, eu não quero contar a história em detalhe aqui, mas você conhece a palavra de Deus. Ele trabalha 7 anos por uma mulher, o que ele recebe? A outra mulher. Quando ele vai em noite de núpcia, ele dorme, eu acho que não sei como que ele não conseguiu ver que era Lia e não era, né? E não era Raquel. Ele dorme, eu acho que ele estava meio, né, embaixo de um pouquinho de vinho, e na lua de mel ele acorda e ele fala: meu Deus, fui enganado, trabalhei 7 anos, e o que aconteceu? Fui. Mas quando ele saiu da casa dele, ele saiu debaixo de engano também. Aleluia. E agora ele achou alguém que engana mais ainda. Labão era mestre em enganar, irmão. E agora? Labão fala assim: aqui na terra, quem dá lei sou eu nesse lugar, nessa região aqui. Aqui não é assim. Primeiro tem que casar a filha mais velha, depois vem a mais nova. Primeiro casa a mais velha, depois vem a mais nova. Amém? E o que acontece? Ele vai ter que trabalhar o quê? Mais 7? Para outra. Ele trabalha mais 7 anos. Só que não acaba aqui. Depois que ele trabalha mais 7 anos. Isso ele está trabalhando simplesmente por um casamento, irmãos. O dote foi pesado, hein? 7 anos. Hoje você casa, né, você vai pedir a mão, né, aí para o sogro, e às vezes você só vem com uma conversa, você grava uma conversa, um negócio, estufa o peito, vou mostrar que eu sou homem. Mas naquela época não era assim, naquela época tinha um dote, irmão. Naquela época você tinha que apresentar alguma coisa. Eu vou falar para você, jovem, quando você chegar diante do teu sogrão, apresenta o que você tem. O que você faz? Eu tô pensando em achar um trabalho. Eu estou querendo acordar às 7 da manhã, só consigo acordar às 10. Sério? O que você tem para ofertar ao seu sogro?
Para o seu sogro olhar para ti e falar, vai valer a pena eu entregar aquilo que eu criei com tanto amor e carinho, entregar a você que acorda às 10 da manhã, por favor, você não serve. Aleluia. Deus está falando, irmão, eu creio que Deus está falando aqui nessa manhã. Aleluia. Os pais de menina aí estão dando glória a Deus. Aleluia. É ruim da gente falar da gente, né? Mas eu, quando fui casar, irmão, eu trabalhava, irmão. Eu casei novo. Mas quando eu casei novo, eu já tinha minha casa e tinha carro. E tinha trabalho para sustentar. 21 anos. 20. Mas não tenho que me gloriar. Se me gloriarei em Cristo. Que tudo é dele. Amém? Quando Jacó trabalhou mais 7 anos, agora ele chega para o seu sogro e fala... O seu sogro chega para ele e fala assim, o seguinte, você tem, né, trabalhado, Deus tem me abençoado por causa da tua vida. Deus tem abençoado ele por causa de quem? Diga, Labão foi abençoado. Por causa de quem? Mesmo sendo enganado, Deus estava abençoando aquele homem. Enganando e sendo enganado, Deus estava abençoando Labão. Interessante que Labão chega e fala assim, não é justo você trabalhar para mim de graça. Nós vamos fazer um acordo aqui. Eu vou te dar o teu salário. E aí Jacó fala, qual é o meu salário? O teu salário será o seguinte, todos os animais que nascerem a partir de agora, listradinho, que tiver pinta, que tiver qualquer coisa, que não for liso, vai ser teu. Aleluia. Como pagamento. E a Bíblia diz que Labão terminou de falar e chamou do seu servo, tira todo o listrado e leva embora agora. Tira aquele malhadinho e leva embora do pasto agora para um lugar de 3 dias de partida para que ele não veja. Aleluia. Aleluia. Ei, irmão, tiozinho Labão, hein? Diga, ô tio Labão. Jacó, quando acorda no outro dia feliz, vai, não tem nada. Não tem um listrado, não tem um malhado, não tem nada. Mas, irmãos, eu vou dizer uma coisa. Aqui começa o processo, diga que isso é um processo. Isso é um processo, e tem gente que não entende processo de Deus, porque nós estamos falando de uma escada, e essa escada está falando de níveis, porque para você subir, a Bíblia diz que tem anjos que sobe e desce, mas tem uma escada que o topo dela dá no céu. Tem gente que quer pegar e dar o primeiro passo e já está lá em cima na escada. Eu vou falar sobre níveis que você vai ter que entender de processo de Deus na sua vida, e enjoy o processo de Deus, porque vai ser maravilhoso. Deus vai tirar o teu nome que você tem hoje e vai te dar um novo nome, uma nova identidade. E Deus deu uma estratégia para ele, eu penso que foi Deus. Quando vinham os animais fortinhos, eu penso que ele ficou muito triste, irmão. Chegar lá não tinha nada, porque Labão falou, tira tudo e leva para ele não ver. Deus deu uma estratégia para ele. E Deus falou para ele, você faz o seguinte, pega aí umas varas e listra todas essas varas, coloca na frente do bebedouro. Quando as vaquinhas, as ovelhinhas vierem tomarem água, elas vão estar olhando para aquilo. E aí e a Bíblia diz, irmão, que começou a nascer só malhada. Só malhada. Mas eu penso que Jacó, todos os dias, eu penso que aquilo ali não era para as vacas. Para as vacas não, para os animais. Aquilo ali era para Jacó olhar todo dia e falou, Deus vai me prosperar. Porque Deus disse uma palavra para mim, Deus vai me abençoar. Eu acredito que isso era para ele gerar fé, para ele aprender com o seu pai. Eu penso que todo dia que ele via aquelas ovelhinhas bonitinhas, fortinhas, tomarem água e olhar para aquela coisa listrada. E a Bíblia diz que nasceu, irmão, que começou a crescer. E de repente Labão olha que Jacó agora tem mais gado que ele. Ele fala, como é isso? Labão agora vai dizer assim, ei, peraí, vamos mudar essas coisas aqui. Agora vamos inverter as coisas. Ei, tiozinho Labão, agora tudo que nascer listradinho é meu, e tudo que nascer agora liso é seu. Mudou o salário. Jesus do céu. Mudou mais de 10 vezes o salário. Diga, Labão. Muitas das vezes é quem Deus usa para processar a nossa vida. Aleluia. Mas a Bíblia diz em tudo isso que Jacó, a cada vez Deus abençoava mais. Aleluia. Vamos aqui para a palavra de Deus. Quero falar sobre... Eu vou finalizar isso com essa mensagem no final. Quero falar sobre escada. Diga escada.
A escada está falando de uma conexão de um nível baixo, diga um nível baixo, para um nível superior. Irmãos, eu lembro, a minha esposa vai lembrar dessa história. E eu estava lendo a palavra e me lembrei disso. Certa vez, eu não lembro que estado que nós fomos. Lembra que você tinha feito uma cirurgia, Love? E você não podia subir num lugar que você queria subir muito e eu coloquei você nas costas, mas eu não lembro quantos degraus tinha. Você não lembra? Mas era muito degrau, né? Era Santo Agostinho, mas aquilo tinha degrau. É o Lighthouse Santo Agostinho. E ela queria subir muito, irmãos, lá em cima. E o negócio era alto e tinha muitas escadas. E aí vai o bonitão para mostrar que é forte. E dizer, meu bem, você quer subir? Você quer subir mesmo? Ela falou, eu quero. Mas ela não podia, porque ela estava operada nas pernas. Ela não podia subir. Era cirurgia, enfim, ela estava debilitada para subir. E o bonitão aqui, né, com os amigos de uma vacation, diz assim, eu vou dar conta. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. O primeiro, o segundo degrau, você vai com uma beleza. Coloquei ela nas costas aqui, cavalinho, e o primeiro degrau foi, e o segundo degrau. E sabe de uma coisa? E a coisa começou a ficar difícil, irmão. Porque quanto mais você vai subindo, as coisas vão ficando... A minha perna começou a ficar dura. Eu falei, meu Deus do céu, eu não posso agora deixar ela, porque ela está... Eu falei, eu não posso desistir, eu não posso parar, pelo amor de Deus, eu preciso subir nesse nível superior, eu preciso. Mas eu quero dizer para você, aqui tem gente, irmãos, que ele está aqui embaixo, e ele quer dar um passo e subir lá em cima, onde existe a escada, onde existe anjos que sobem e descem, a porta aberta. Mas eu quero dizer para você, níveis fala de coisas que nós vamos passar. E na verdade, a palavra quando fala de escada, está falando de elevação. Está falando de níveis. Eu quero dizer para você, nós estamos subindo de nível nessa igreja. Eu vou dizer para você, nós estamos subindo de níveis, porque cada nível que você sobe, e níveis às vezes vai fazer doer os seus músculos espirituais, níveis vai fazer você agora, muitas das vezes chorar, níveis vai fazer, porque cada vez vai ficando mais intenso as coisas, mas Deus vai te preparando para isso. Deus quer nos levar a níveis superiores, Deus quer te exaltar. A Bíblia diz assim para Abraão, eu vou exaltar o seu nome, diga exaltação, mas exaltação está falando também de níveis que eu preciso passar, de processos de Deus na minha vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Diga uma escada que está ligada aos céus. Aleluia. E você vai entender que não tem como, irmãos, abortar processo na nossa vida. Jacó não poderia abortar os processos de Deus. Moisés não poderia abortar os processos de Deus. Davi não pôde abortar os processos de Deus para se tornar rei. Todos esses homens que foram homens que impactaram, você vai ver que foram homens que foram testados, foram homens que foram provadas suas fé. E cada passo que você dá, está falando de nível de fé também que você vai adquirir em Deus. Amém? Mas interessante que eu não consigo subir de um degrau até o último. Diga para o irmão, diga irmão, diga, você precisa de pão a cada dia. Você precisa de louvor a cada dia. Você precisa da presença de Deus a cada dia. Diga, a cada dia, a cada degrau, você precisa se alimentar da palavra. Você precisa adorar o Senhor. Você precisa, porque isso são os degraus mais, vamos falar assim, que você vai subindo a cada dia. Amém? Deus quer nos levar para um processo, mas você tem que entender que existe um processo a qual eu não vou poder abortar de Deus. Diga amém. Aleluia. E figurativamente também, eu posso dizer que escada, diga escada, está falando de um compromisso. Diga compromisso. Hebreus capítulo 6, versículo 12. Hebreus 6, 12. Diga compromisso de perseverar. Se eu não perseverasse, carregando a minha esposa no colo, eu não conseguiria chegar no último degrau. Eu cheguei, irmãos. Conta para ela. No outro dia eu nem levantei. Mas eu cheguei. Ela viu toda a beleza. A visão era muito boa, irmão. Nossa, é lindo. É lindo. Às vezes eu falo assim, nossa, como é lindo ser um pastor. Eu falo, irmão, é lindo. Né, pastor? É lindo ser um ministro aqui que adora, tão alegre assim, feliz, mas não entende às vezes os processos que a gente vai passando na vida.
As renúncias que nós fazemos na vida, no ministério. Abrir mão de tantas coisas que vamos abrir. E tudo isso está falando de níveis superiores. E você vai passar por um novo nível agora, pastor. São níveis que Deus vai nos elevar. Níveis de renúncias. Eu renunciei muitas coisas na minha vida, abri mão de muitas coisas, e eu ainda continuo renunciando, e eu sei que Deus está querendo mais renúncia minha, porque se nós queremos levantar o nível, nós não podemos fazer as mesmas coisas que nós estamos fazendo a cada dia e querer resultados diferentes. Não tem como, irmão, com Deus não é assim. Se você não se alimentar todo dia da palavra, se você não louvar a Deus todo dia, se você não for intencional em servir ao Senhor, em ir para a célula, em ir para a igreja, não vai mudar a sua vida. Eu vou dizer uma coisa para você: pega um irmão, pega um líder que ficou o ano todo focado na obra de Deus, junto servindo, e pega uma pessoa que vem em vez em quando para o culto, compara a vida dos outros, e você vai chegar à conclusão. Não precisa nem eu te falar. Você vai chegar à conclusão. Você fala: nossa, mas como aquele irmão é abençoado? Qual foi o segredo? É que na casa de Deus, você vai elevando os níveis. Você vai renunciando, mas vai elevando os níveis. Aleluia. Talvez seria bom você ter vindo nessa manhã aqui. A Bíblia diz assim, em Hebreus capítulo 6, versículo 12. Para que não nos torneis o quê? E essa palavra indolente vai dizer assim, preguiçoso. Não nos torneis o quê? Diga, preguiçosos. Mas sejamos o quê? Imitadores dos que pela... E paciência. Paciência está dizendo perseveram. Esses que têm paciência, esses que perseveram, esses vão o quê? Herdar as promessas de Deus. Diga, existe uma escada. Está exposta. O céu está aberto, mas eu tenho que aprender a subir a cada dia. Eu tenho que ter atitudes de fé, eu tenho que ter atitudes de renúncia, senão na minha vida nada vai acontecer. Deus não quer te deixar no nível que você está, meu irmão. Mas nós vamos ver isso na vida de Jacó. E eu quero dizer, crescimento tem que ser intencional. Diga, intencional. Ninguém cresce por crescer. Se você não comer, você não cresce. Todas as noites você vai dormir, no outro dia você acorda de manhã e você vai ter que se alimentar. Não existe uma pílula que você come e fala bem assim, a pílula do crescimento. Porque a vida de transformação é a vida toda. É por isso que a história de Jacó ela é maior do que a história, muitas vezes, de Abraão, do que Isaac. Escrita, estou falando, questão escrita. Porque Isaac está falando daquele que recebe. Abraão está falando do pai da fé. Mas Jacó está falando daquele que precisa ser transformado a cada dia. E eu quero dizer uma palavra para você. A todo dia você precisa ser transformado. A todo dia você precisa renovar a sua mente. A todo dia você precisa subir um degrau a mais de fé. A cada dia você precisa perseverar a cada dia. Por quê? Porque existe uma promessa para aquele que persevera também. Diga, o meu crescimento tem que ser intencional. Olha para esse irmão do lado, diga, você não pode crescer por mim. É eu que tenho que decidir crescer. E o primeiro crescimento que você tem que ter, diga, é no pleno conhecimento de Jesus. Diga, no pleno conhecimento de Jesus. Porque quando você vê Jesus, quando você vê o Filho do Homem, você começa a ser transformado. Diga, ser transformado. Quando você vê Jesus, irmão, nada é custoso. Nada é demais. Aleluia. Interessante que nós temos uma palavra, diga uma palavra. Que palavra é? O ano da casa? Portas. Diga, nem todo mundo vai conseguir viver o ano das portas abertas. Por quê, pastor? Porque você tem que ser intencional. Você tem que perseverar, meu irmão. Você tem que, diga, se alimentar todas as manhãs. Diga, se alimentar as manhãs. Comer a palavra. Você quer crescer? Você precisa comer a palavra. Você quer ser usado por Deus? Deus vai te processar. Eu vou repetir. Você quer ser usado por Deus? Deus vai te processar. Você quer mudar de nome de Jacó para Israel, príncipe de Deus? Deus vai te processar. Pastor, mas eu não quero passar por processo. Ok, irmãos. Sua vida vai ficar estagnada.
Mas se você quer mudar de nível, o convite que Deus tem para nós nessa manhã é levantar o nível. E isso fala para todos nós em ponto de renúncia minha, irmãos, em ponto de renúncia tua. Nós temos que levantar os níveis. Nós temos que ser intencional. A pergunta, às vezes eu fico perguntando, né? Igual essa manhã, eu fui dormir. Que hora que nós fomos dormir, pastor? 1 da manhã? 1h30 da manhã. Eu levantei às 6h50. E estava ali orando. Nossa, o pastor é muito espiritual. Não, eu tenho um compromisso diante de Deus, meu irmão. Eu tenho responsabilidade daquilo que eu estou fazendo. Eu estou levando a obra de Deus a sério. Às vezes você olha e diz, o pastor chegou atrasado aqui 10 minutos. Mas sabe de uma coisa? 6h50 eu já estava orando, já orei 1 hora. Porque eu sei do compromisso que eu tenho aqui, da dependência que eu preciso. Porque a oração é dependência de Deus. Eu não chego aqui, abro aqui o meu iPad, Deus vai falar comigo. Não, Deus vai querer ver a minha resposta para poder liberar o alimento também. A graça não pode se tornar em vão. Fomos salvos pela graça de Deus, mas essa graça não é em vão. Essa graça ela vai crescendo em níveis e autoridade. Se a sua vida passa ano e volta ano, está mesmo, irmão, você precisa decidir, tomar uma atitude. Eu não quero viver mais essa vida. Existe algo novo que Deus quer te mostrar. Jacó está tendo uma experiência. O céu está aberto, a escada está aqui, anjos subindo e descendo. E ele vai passar a experiência agora lá na casa de Labão, para aprender a subir de níveis. Aleluia. Diga, eu tenho que ser intencional. Pergunta para o irmão do lado, desde que começou o ano, quantos cultos você não veio? Ah, pastor, não, agora... Pergunta para o irmão. O pastor está querido hoje, né? Quanto maior o nível, mais vai exigir de você, meu querido. Você não é obrigado a caminhar no nível elevado se você não quiser. Jesus disse, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Cadê o pastor da graça? Diga, escadas, níveis, renúncias. Abrir mão, chorar, isso faz parte. Mas aqueles que choram, que vão chorando, que vão semeando em lágrimas, vão voltar o quê? Vão voltar o quê? Colhendo mais intimidade com Deus, mais fé. É o Deus que fez na minha vida. É o Deus que me tirou da casa. Jacó vai chegar no fim da vida dele. Você vai no fim, não. Depois desses anos todos, ficou 20 anos na casa do seu tio. 20 anos. Deus prosperou esse homem como nunca prosperou. Sabe com o que ele foi para a casa do tio dele? Com um cajado e uma malinha nas costas. Mas ele foi processado na casa do tio dele. Aleluia. Diga, portas do céu. Fala da revelação da casa de Deus. Porque Jacó, quando está na revelação, ele fala, eu estou nesse lugar aqui, não percebi que Deus estava. E esse lugar é o quê? A casa. Aí tem pessoas que falam, ah, pastor, eu sou a casa de Deus, você é a habitação de Deus. Eu posso servir Deus na minha casa. Mas você não é casa sozinho. Vou repetir, você não é casa sozinho. Porque o apóstolo Pedro vai dizer, nós, casa de Deus, somos edificados, pedras preciosas, nós, diga nós, somos casa. Mas Deus não quer somente uma casa, Deus quer um edifício. Quando eu entendo que aqui, quando nós nos reunimos, nós somos a casa de Deus, e Deus está transformando nós no edifício, edifício fala de elevação. Edifício fala de elevar o nível. Deus está fazendo com que nós aqui, casa de Deus, viemos nos tornar, sendo transformado a cada dia, sendo processado a cada dia, para que nós viemos se tornar um edifício espiritual, levantar o nível para poder ter visão de águia. Aleluia. Diga, na casa, a porta está na casa. Diga, a porta está na casa. A versão que diz, é interessante que a versão que diz ali, quando Jacó, no versículo 17, diz, e temendo disse, quão terrível é este lugar, é a casa de Deus, a porta
dos céus. A versão, né, na linguagem de hoje diz assim: aqui é a casa de Deus. E diz assim: aqui fica a porta do céu. Diga assim: na casa de Deus tem a porta do céu. Diga: na casa de Deus a porta está aberta. E quando você está na casa de Deus, você tem suprimento. Escuta, quando você está na casa de Deus, você tem suprimento, você tem abundância. Sabe por quê? Quando você lê os Salmos, você vai entender, os Salmos 23, que é na casa de Deus que o favor e a bondade de Deus está. Diga: a bondade e o favor de Deus está onde? Diga: na casa. Por quê? Porque a Bíblia diz que o bom pastor, ele nos leva a pastos. Ele nos leva aonde? A pastos, a lugares de descanso. Diga: descanso. E ele nos leva à abundância. Ele nos tira dos caminhos errados. O bom pastor, ele nos tira desse caminho errado. E ele nos faz conduzir o quê? As riquezas estocadas. Diga: tem riqueza na casa de Deus. Você crê nisso? Olha o que diz a Bíblia: bondade e misericórdia certamente o quê? Todos os dias, e habitarei o quê? Quando? Para sempre. Salmos 23:6. É habitando na casa de Deus que o favor e a graça de Deus repousa sobre a sua vida. É habitando na casa de Deus que a provisão vem, meus irmãos. É habitando nesse lugar. Você tem que entender que nesse lugar tem portas abertas. Por quê? Porque isso é casa de Deus. E Deus está edificando o quê? Diga: a casa de Deus. Mas a casa de Deus, ela tem que ser edificada, diga, com pedras. Você viu que nessa passagem também tinha pedra? Jacó, quando ele vai, nessa experiência, ele pega uma pedra, diga uma pedra. E ele pega, ele deita na pedra. Mas a casa que Deus quer edificar é pedras vivas, diga pedra viva. Para edificação não pode ser qualquer tipo de pedra. Aleluia. Diga: para edificação tem que ser pedra viva. Pedras que são transformadas. Às vezes chega, eu já preguei sobre isso, às vezes chegam umas pedras meias pontudas. Sim ou não? E quando encosta no irmão, ele lasca o irmão, né? Aquela lasca... Ele machuca o irmão, ele fala mal do irmão, ele reclama do irmão, é aquela coisa, Mas sabe de uma coisa? Se você deixar o processo de Deus, Deus vai te lapidando, porque Deus quer fazer você uma pedra preciosa, diga uma pedra preciosa, porque para você servir na construção, você tem que entender, e quando você nasce de novo, você era uma pedra que estava apagada, uma pedra morta, uma pedra sem vida, mas quando você nasce de novo, Deus coloca a luz do Espírito Santo dentro de você, e agora começa o processo da transformação dessa pedra viva. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele é o quê? Diga: ele é a rocha. Ele é a pedra. Sabe de uma coisa? Pedra, quando ela é grande demais, ela é difícil de tirar ela. É sim ou não? É verdade ou não? Dá uma trabalheira para tirar uma pedra grande, sim ou não? Por que dá uma trabalheira? Porque ela não move facilmente. Ela não desloca facilmente. Sabe o que Deus quer fazer? Quer que você tenha constância, que você seja firme, abundante, seja uma pedra de constância na casa de Deus. Aleluia. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Diga: casa de Deus. Mais forte: casa de Deus é feita, diga, de pedras viva. Eu também te digo que tu és Pedro, mas antes o nome dele era o quê? Inconstante. Dava trabalho demais. Mas diante da revelação de Jesus, Deus foi transformando ele. E ele está dizendo: Simão, não vai mais te tornar Simão. O processo eu vou te transformar em alguém constante agora. Em alguém que quando vem uma prova, quando vem a dificuldade, sabe por que prova vem na sua vida, irmão? É porque Deus quer levar um nível. É que você chora no momento das provas.
Você reclama no momento das provas, mas é uma oportunidade, uma escada que está levando, tem um topo, a porta está aberta lá em cima, sobe, o anjo vai te conduzir você nesse outro degrau de fé, o anjo vai te conduzir você nesse próximo degrau para você avançar, mas muitas vezes você fica reclamando no topo, no primeiro degrau você já fica reclamando, mas Deus está falando para você, sobe mais um degrau, eu quero levantar um nível seu de maturidade. Nessa caminhada cristã, irmãos, nós vamos ser processados por Deus. Nessa caminhada cristã, Deus quer fazer você uma pedra viva. Você vai chorar, muitas vezes vai, mas o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Você vai ver o sol da justiça brilhar sobre a sua vida. Você vai olhar sobre a sua casa, sobre a sua família, e você vai contemplar a bênção de Deus. Tudo vai prosperar quando você entende o que é a casa de Deus. Aleluia. Mateus 16, 18 diz assim: também eu vos digo que tu és Pedro, e sobre essa, que é Cristo, edificarei a minha, e as portas do inferno. Sabe o que Deus quer fazer com essas pedras? Diga, eu sou uma pedra viva. Você é uma pedra viva, mas Deus quer te fazer você coluna agora. Eu quero dizer, os líderes são coluna. Todo líder dessa casa é uma coluna. Sabe o que serve uma coluna? Diga, sustentar. Coluna está aqui não é por bonito, coluna está aqui para servir essa estrutura toda que é casa. Agora podia dizer, mas isso aqui é a casa de Deus. Nós nos reunimos, somos casa de Deus. Mas um líder, quando ele está servindo, quando ele está fazendo, ele está sustentando a casa de Deus. Diga, de Deus. Irmãos, e sustentar algo não é fácil. Você se tornar uma coluna, né, não é para que... Você tem que ser forte, você tem que ter constância, você tem que entender que o reino de Deus, Ele quer transformar pedras, diga, em colunas. Diga colunas. Diga, uma coluna não muda. Uma coluna estabelece, uma coluna ela tem muitas vezes beleza, às vezes nem tem beleza, mas a coluna fala de sustentação. Uma coluna traz confiança e segurança. Deus quer confiar coisas a você, mas você tem que entender que Deus está processando você para dar coisas maiores para você. Aleluia, diga aleluia. Uma coluna que serve para sustentar. Aleluia. Uma coluna não muda. Toda função de liderança deve ser uma coluna na casa de Deus. Uma coluna tem força para se manter. Promessa de Deus é para quem é coluna. Eu vou repetir. Promessa de Deus, diga promessa de Deus. Apocalipse 3:12. Também eu te digo, não, ao vencedor, falei o quê? O que Deus quer te fazer? Coluna onde? Isso é a casa. Coluna no santuário. E o que vai acontecer? Jamais, porque uma coluna não fica rolando. Hoje eu estou nessa igreja, não gostei, amanhã eu... Não, coluna tem substância, irmão. Coluna suporta peso, coluna suporta tratamento, coluna tem que ser coluna na casa de Deus. E o vencedor é aquele que persevera, é aquele que está junto. Ele fala, eu vou fazer coluna na casa de Deus e jamais vai sair. Vai sustentar essa obra, vai servir essa obra, vai amar essa obra, porque isso aqui é uma edificação, não é natural, isso aqui é casa de Deus. Aleluia, diga coluna. Diga, coluna não se escandaliza. Coluna não vai embora. Coluna é alguma coisa que tem constâncias. Coluna, eles são como as árvores, como aquela árvore que tem profundidade, que tem raízes profundas. A coluna ela não precisa se mudar, ela frutifica mesmo no deserto. Eu quero dizer para você, Deus quer te transformar você numa coluna, irmão. Deus quer transformar você em ter raízes profundas em Deus, para que quando vier um momento de crise, quando vier um momento que você vai lá, não vai dar jeito, você vai frutificar mesmo no deserto. Aleluia. Glória a Deus. Para nós encerrarmos já, indo para o encerramento, 1 Pedro 2, 4 a 9, eu quero ler para vocês. Nós vamos encerrar. Diga para o irmão do lado, diga uma coluna. Abençoa os outros e não a si mesmo. Diga, uma coluna ela serve. Sua principal função é dar suporte em amor.
e edificar a obra de Deus. Sua principal função é a edificação em amor. É aquilo que nós aprendemos esse dia. Em amor. Diga, em amor. Diga, você tem uma dívida comigo. Diga para esse irmão, você tem uma dívida. Diga, pague a sua dívida. Diga, você tem que me amar. Aleluia. 1 Pedro 2:4. Chegando para ele, o quê? A pedra aqui? Diga, a pedra que vive. Que pedra é essa? Ela foi rejeitada, sim, pelos, mas para Deus, ela é eleita, ela é preciosa. Eu quero dizer que para Deus você é eleito, você é precioso também. Vai falar de você aqui agora, está falando de Jesus. E está dizendo assim, também vós mesmos, agora é para vocês, diga eu. Vós mesmos, como pedras que vivem, sois? Espera aí, casa. Vós o que? Sois, diga, é nós. Diga, não pode ser só casa. Diga, é nós junto, sendo coluna, sendo estrutura, pedra sendo transformada, é um ajudando o outro, é um amando o outro, é um servindo o outro, é junto nós. E está dizendo aqui, casa espiritual, para seres o quê? A fim de o quê? Agradáveis. Por meio o quê? De Jesus Cristo. Pois isto está nas Escrituras. Eis que põe o quê? Uma pedra eleita, preciosa é Cristo. A quem nele crer não será de modo algum. O próximo versículo diz assim, vamos lá. Para vós, é para você, é para mim, é para vós outros. Portanto, os que creres é a preciosidade. Mas para o que não crê, né, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra principal, angular. O próximo versículo. É pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobediente para o que também foram posto. O próximo versículo diz assim, vós porém sois. Diga, eu sou. Diga, eu sou. É uma pedra viva. Vós, porém, sois raça, sacerdócio, nação, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus quer te transformar, irmão, em coluna na casa de Deus. Deus quer que você seja uma pedra cheia de azeite. A Bíblia diz que nessa experiência de Jacó, ele pegou azeite e deitou sobre a pedra. Uma pedra cheia de azeite, ela vai se tornar coluna. Eu quero dizer para você, uma pedra cheia de azeite é aquele que se alimenta de Deus, é aquele que vive pelo Espírito, é aquele que ama o Senhor, é aquele que abre mão de muitas coisas. Quem que é? É aquele que virou coluna. Diga, o óleo ilumina, o óleo protege, o óleo está na casa de Deus. Diga, o óleo está na casa de Deus. Diga, é na casa de Deus que vem a bênção de Deus. Pastor, mas eu sou casa, morada. Junto nós somos casa. Mas vós sendo casa, entende, somos um povo diferente. Diga, propriedade exclusiva. Diga, você não faz o que você quer. Você é exclusivo dele. Você é povo dele. Aleluia. Quero que você se coloque de pé. Na passagem que eu li, eu vou finalizar agora. A Bíblia diz que Jacó, ele fez um voto. Você lembra do voto que Jacó fez? Você lembra do voto? Se o Senhor me abençoar. Se o Senhor me abençoar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Na casa de Deus tem porta aberta. Quando Jacó viu a escada, ele não sabia que isso era a casa de Deus. Quando ele viu os anjos subindo, ele disse, eu não sabia que isso era a casa de Deus. Quando ele viu Jesus, o Senhor estava aqui, eu não sabia. É casa de Deus. É casa de Deus. E quando Jacó, ele tem essa experiência na casa de Deus, ele faz um voto. Ele está dizendo, se o Senhor me abençoar e fazer com que eu vá e retorne
vivo, com saúde, com prosperidade, ele vai dizer assim: então eu vou reconhecer o Senhor e vou entregar o dízimo. É o que ele fala. Porque o dízimo, pastor, você vai pegar sobre dízimo agora? Não, eu vou dizer só um princípio para você. Porque dízimo, na realidade, é quando você reconhece as bênçãos de Deus. Dízimo é só para quem reconhece a fonte. Se você é um dizimista, é que você reconhece que a tua fonte não é você. Você reconhece que a tua fonte é Deus. Se a tua fonte é Deus, você não tem problema, porque aqueles que são pedras vivas, aqueles que são coluna na casa de Deus, não tem problema com isso. Eu vou dizer, Deus está te dando oportunidades para te dar mais. Jacó está dizendo assim: se o Senhor me abençoar, se o Senhor me prosperar, eu vou fazer como meu pai Abraão fez, como meu pai Isaac fez. Eu vou dar o dízimo de tudo. E olha o que diz assim: dízimo não é o dinheiro, é reino. O reino deve vir primeiro, o dízimo deve vir em primeiro. O dízimo são as primícias que aumentam a nossa prosperidade espiritual e natural. Dízimo é para honrar e reconhecimento. No final da vida de Abraão, quero contar o final da vida dele aqui. A Bíblia diz que Jacó era muito rico, como Abraão. Gênesis capítulo de número 32 e 10. Isso vai dizer da volta de Jacó. Quando Jacó cresceu tanto, que o próprio Labão diz assim: não tem como viver mais com você. Você é grande demais. Por mais que ele mudou o salário deles várias vezes, enganou ele várias vezes, está dizendo: não tem como negar, mas você é abençoado. Você cresceu demais, não tem como viver mais com você. E então Jacó vai dizer: eu quero voltar para a casa do meu pai. Deixa eu sair agora com tudo que é meu. Ele vai voltar para a casa do pai. Para onde que ele vai voltar? Para a casa do pai. Deixa eu voltar para a casa do meu pai, com as minhas mulheres, com os meus filhos, com os meus gados. Deixa eu voltar. Só que quando ele está voltando, sabe o que acontece? Ele tem um problema. Porque quando ele sai da casa do pai, ele deixa um problema lá. Ele deixa um irmão furioso, doido para matar ele. Só que esse tempo todo Deus processou a vida desse Jacó. Esse tempo todo ele passa pelo vale de Jaboque. Você conhece a história. Ele briga, ele quer a bênção, e ele fala: eu não aguento mais ser esse homem, me transforma por favor. Você vê ali, e a Bíblia diz em Gênesis 32, 10. Aqui é Jacó dizendo: sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado, ele está dizendo, o meu cajado, atravessei esse Jordão. Já agora sois 2 bandos. Só que você não entende. Quando o irmão dele está voltando, quando o irmão dele descobre que ele está voltando agora da casa do seu e voltando para a casa do seu pai, o irmão dele separa 400 homens. A minha pergunta para você é a seguinte: por que ele separa 400 homens? Para encontrar o seu irmão em paz? 400 homens, está dizendo, existe uma guerra travada aqui agora, nós vamos acertar conta. 400 homens vindo com ele. Sabe o que ele faz? Quando você vê a Deus e você começa a ter experiência com Deus, você começa a ficar generoso. Abraão separa em 3 grupos o que ele tem. 3 grupos. Ele queria aplacar a ira do irmão, é verdade. Porque ele manda o primeiro grupo e já manda com presente para o irmão. E esse versículo, ele está dizendo: eu saí com apenas o meu cajado e um saquinho nas costas, mas agora eu não estou voltando, eu não sou digno de tudo isso. E a Bíblia está dizendo aqui, versículo 33, 11. Quando ele pega, separa em 3 bandos tudo que ele tem. O primeiro bando vai na frente. Quando o irmão dele está vindo, irado com ele, para matar ele, ele vai aplacar o irmão com presentes. Mas interessante que diante do irmão ele está dizendo assim, que o irmão recebe o primeiro presente e ele fala: eu não quero isso. Mas quando ele chega diante de Jacó, Esaú, ele olha Esaú e Jacó se prostra diante dele. Quando ele se prostra diante dele, ele não aceitou os presentes, mas ele vai dizer:
para Esaú: Esaú, meu irmão, peço-te que recebas o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo. Tenho em fartura, e isso estou com ele, até que o aceitou. O que isso quer dizer? Se você fosse calcular o presente que ele deu para o irmão dele, $1.600.000. Que isso, pastor? Como é que chegou essa conta? Soma quantos camelos ele deu. Soma quanto que vale um camelo. Isso foi uma oferta que ele deu ao irmão dele. O que isso está querendo dizer? Mas ele está dizendo: meu irmão, toma isso daqui, porque Deus tem me abençoado muito. Quando você entende que você é abençoado, você não tem problema de entregar, irmão. Isso aqui é um pedaço do que Deus deu para ele. Ele está falando: pega, meu irmão, porque Deus tem me abençoado grandemente. Isso é para você. Quando você vê Deus, você se torna generoso. Quando você vê Deus, irmão, você se torna uma pedra de sustentação da casa de Deus. Quando você vê Deus, você o quê? Você quer servir a Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Você quer prosperar? Na casa de Deus que prospera. Porque é na casa de Deus que a porta está aberta. Eu vou repetir: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vai ser acrescentada para você. Não busque as coisas, busque o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. A porta da casa está aberta. A porta está na casa, e a porta está aberta para Deus prover para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Deus vai prover graça, Deus vai prover unção, Deus vai prover tudo o que você precisa. Vamos adorar o Senhor. Eu vou orar com você. Jesus, será que é pedir demais? Nova fome, uma nova paixão por ti. Espírito Santo, nós queremos conhecer. Não é que eu não seja grato, aleluia, por tudo que tens feito em mim, aleluia. mas meu coração tem chorado, aleluia, por ti. Meu coração tem clamado por ti. Ser tocado por tua glória é o que eu desejo, é o que eu mais quero, Deus, ser mudado por tua face é o meu anseio, é o meu maior prazer. É o meu prazer. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por ti. Meu coração tem clamado por ti. Ser
Você quer ser transformado? O que você canta é o que o seu coração quer? O meu maior desejo é ser transformado. Toda transformação é uma escada, são níveis. Porque aquilo que você fala na boca tem que alinhar com a vontade do seu coração. Quando você canta, diz, eu quero ser transformado, e você lê a Bíblia, muitos homens foram transformados. Mas a transformação, ela passa por um processo. Você tem duas opções: aceitar o processo ou abortar o processo na sua vida. Quando nós abortamos o processo, nós somos como o povo que estava no deserto por 40 anos, porque não creu na palavra de Deus e não creu na herança da promessa de Deus. O problema deles não foi os gigantes. O problema deles é que eles não creram aquilo que Deus falou, que Deus iria dar aquela terra que manava leite e mel. Eu quero dizer para você, Deus tem uma terra que manda leite e mel para você. Mas você precisa decidir e falar, Senhor, não importa o processo que eu vou passar, eu quero chegar nesse lugar, eu quero me parecer com Cristo, eu quero ser transformado, eu quero colocar todo o meu coração, eu quero colocar minha vida, eu quero colocar tudo diante do Senhor. Irmãos, Deus está pedindo uma entrega aqui. Hoje é um culto de você entregar. E eu falo para você, se o teu coração quer entregar a Deus, é a sua vez. Se você quer ser transformado, se você quer levantar o nível da sua vida, o nível com Deus, Deus, Ele tem maior prazer em tirar um Jacó, em tirar um Cefas. Pedro, agora você é pedra. Você tem substância, você não tem problema de dizer, me mata de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. Se você quer ser um príncipe de Deus, você vai passar por guerras na sua vida. Mas eu quero dizer, vai valer a pena, porque você lutou e prevaleceu. E aquele que prevalecer, Deus vai fazer coluna na casa de Deus, e nunca mais você vai sair de lá. Chegou o tempo, irmãos, de nós caminharmos em maturidade. Chegou um tempo de nós caminharmos em um novo nível. Deus quer levar nós, a igreja, a um novo nível de maturidade. É os filhos maduros que vão contemplar a Cristo. Não é os filhos que estão aqui por si, mas os filhos que deram a vida por Cristo. Oh, nosso horário já passou, mas eu quero orar por você. Esse é o convite dessa manhã. Se você quer e não se importa dos processos de Deus, eu vou dizer uma coisa para você. Nós estamos debaixo de uma noites proféticas que teve, dia profético. Deus quer acelerar a sua vida, meu irmão. Eu vou repetir, Deus quer acelerar a sua vida. Mas você precisa ter constância. Você precisa crer realmente que Deus vai fazer. Você não se importar com o processo que Deus vai levar para te transformar numa pedra viva, para te transformar em um príncipe de Deus que luta e prevalece. Eu quero te convidar a você vir aqui à frente. Eu quero orar com você. Nós vamos ser rápido aqui. Nós vamos ser rápido. Eu quero orar com você. Apenas uma fome, uma sede, uma fome.
que deram um passo de fé. Aqui estão, Pai, aqueles que com o coração estão dizendo: eu quero ser mudado pela Tua glória. Eu quero contemplar Cristo. Eu quero ser transformado. Eu quero declarar, Pai, que não vai faltar provisão, Pai, para a vida dos Teus filhos diariamente. Quando eu falo em provisão, eu não estou falando de dinheiro, estou falando de tudo que você precisar. A fé que você precisa para vencer essa prova, Deus vai te dar. O passo que você vai dar nessa escada agora, que você vai ter que tomar a partir de hoje, Deus vai te dar graça. Eu quero dizer que para você agora sai toda a passividade, sai todo aquele espírito agora que tenta te parar agora. Eu quero declarar que a unção do Espírito de Deus está sobre a sua vida. Deus te ungiu para coisas grandes. Eu quero declarar agora que o processo de Deus, ele começa a ser acelerado na sua vida, mas você vai ver um grande crescimento na sua vida. Eu quero declarar que Deus vai te dar sabedoria para ter respostas diante do processo, da caminhada. Eu quero dizer que o teu coração é um coração para o Senhor, é um coração aberto, é um coração tratável, é um coração que diz: Senhor, eu preciso aprender, eu preciso a confiar, eu preciso a orar, eu preciso a ler a Tua palavra, eu preciso, Senhor, do Senhor, e a Tua dependência vai ser o Senhor. Eu quero declarar sobre a sua vida que a partir de hoje, Deus começa a elevar o nível da sua vida. Quando vier um problema amanhã, você não vai murmurar, você vai adorar. Quando vier a dificuldade amanhã, você não vai abrir a sua boca para reclamar. Você vai dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel e justo, Ele é fiel e justo, Ele é fiel e justo, Ele é fiel e justo. Eu declaro sobre a sua vida, eu declaro sobre a sua vida agora graça, favor, unção de Deus. Eu declaro olhos espirituais abertos para você contemplar a Cristo, para você ser transformado por Cristo, para você ter revelação de Cristo, para você estar edificado na obra de Cristo, para você ser uma coluna na casa de Deus. Oh, yarabashere galala bandere galala bashoro mo yarala bashe. Oh, yarala bandere galala basho, yarala bandere galala bashere galala bandere galala basho. Pela sua presença, Senhor, em outro lugar. Queremos contemplar o Senhor. Me transforma ao contemplar Tua beleza. Aleluia, aleluia, Tua beleza. aleluia, 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 aleluia. Eu declaro os teus olhos abertos para contemplar a beleza de Cristo, ser transformado por Cristo. Beleza no processo. Melhor é o fim das coisas.
Melhor é o fim da chuva. Melhor é o final. A beleza, a beleza. Presença vale mais que 1000 dias em outro lugar. A tua presença, a tua Me presença. transforma ao contemplar tua beleza.